Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Trazendo aqui um comentário sobre a região de Israel, também conhecido como Palestina, e vamos estar abordando alguns pontos de forma resumida. Eu espero estar contribuindo para o seu conhecimento, né? Estamos baseando os nossos comentários em um dos melhores estudos teológicos que nós temos disponível nas nossas igrejas hoje. Então, a geografia de Israel ou da Palestina, é um termo, a palavra Palestina é um termo utilizado originalmente para designar a casa de inimigos de Israel, os filisteus, no caso, se referindo aos filisteus. Foi usado pelos gregos como uma designação do sul da Síria, exclusivo da Fenícia. Então, esse nome é oriundo da palavra Filistia, que designava a faixa de terra habitada pelos antigos filisteus, localizada no sudoeste de Canaã, ao longo do mar Mediterrâneo. Esse povo filisteu era ferrenho, inimigo dos hebreus e causou muitas dificuldades aos primeiros monarcas de Israel. Então, os filisteus foram um dos principais inimigos do povo de Israel. Então, são duas definições muito importantes que dão origem à palavra Palestina. Então, é uma região, não necessariamente um povo, podemos assim dizer. Então, o termo Palestina passou posteriormente a designar a terra prometida de Javé, por Javé, e conquistada a expensas guerras, era também conhecida como a terra de Canaã. Então, essa região que da Palestina, que hoje é o Estado de Israel, também, como nós vimos no vídeo anterior, conhecido também como a terra de Canaã, terra que Deus prometeu a Abraão. Quero frisar também um ponto importante, que essa região de Israel, também conhecido como Palestina, é uma porta de entrada para 3 grandes continentes, né? O continente africano, a Ásia e a Europa. E de todos esses continentes vieram conquistadores. E de todos os lados vieram conquistadores, e por causa de suas características físicas e posição central, estava destinada a ser governada por seus poderosos vizinhos. Então nós temos uma posição, como nós vimos no vídeo anterior, estratégica ali bem no centro, e é uma porta de entrada para 3 grandes continentes, a África, a Ásia e a Europa. Também gostaria de frisar Israel e a Palestina. A terra de Israel, como já mencionei, um pouco redundante até, mas a terra de Israel hoje corresponde à região conhecida também como Palestina. E foi nomeada pelo famoso escritor judeu Flávio Joséfo, né? E todo esse território, desde o período do domínio romano até a fundação do Estado de Israel, na década de 1940, 14 de maio de 1948, a terra de Israel era conhecida como Palestina, que foi uma nomenclatura adotada, se eu não me engano, pelos imperadores romanos, né? E colocaram esse nome lá, de Palestina. Então não se trata de um povo, mas de uma região, ok? Eu também quero comentar sobre o orvalho. Temos um salmo muito famoso, o Salmo 133, que diz assim, que como é agradável que os irmãos vivam em comunhão, e também diz assim, é como o orvalho do irmão, que quando desce sobre os montes de Sião, e dali o Senhor ordena a bênção. Então os orvalhos têm uma característica muito importante na região de Israel, porque o orvalho em muitas áreas na terra de Israel, especialmente ao longo da costa, é algo bastante frequente. E nos dias de verão ele vem do Mediterrâneo.
E algumas áreas ao longo da costa tem orvalho 3 trimestres do ano. Então praticamente o ano todo tem orvalho. E aí o orvalho é bastante citado na Bíblia, no Salmo 133, inclusive, e também quando o profeta Elias profetiza, ele diz assim que não haverá orvalho nem chuva, porque o orvalho era muito importante para a fertilização dos vales, né, e para a plantação. A terra de Israel. A nação de Israel é uma nação pequenina em extensão territorial, mas é um dos menores países do mundo e, porém, uma das grandes potências mundiais, principalmente em ciência e tecnologia. E hoje, nos dias atuais, é o país que está mais adiantado, então, até na questão da vacinação hoje, nessa pandemia que assola o mundo, você vê que eles estão bem adiantados. E as maiores empresas de tecnologia estão em Israel e também os cientistas mais premiados do mundo também provêm de Israel, né? E como nós sabemos, a história de Israel começa com a chamada do patriarca Abraão, o pai da fé, que começa no Crescente Fértil, que se fosse nos dias de hoje é lá no sul do Iraque, que migra para Arã e depois desce para Israel e desce para Canaã e vai posteriormente com as conquistas e depois de muitas lutas eles conquistam a terra que era dos amorreus e essa terra passa a ser a terra da promessa, a terra prometida, conhecida também com outras nomenclaturas, terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Israel, terra santa, Palestina, né? E porém para os hebreus o seu sagrado solo sempre será visto como a terra prometida. Isso é muito importante. Você vai observar uma divisão política através da história. A divisão política que acontece desde que Israel tomou posse da terra prometida, com as conquistas de Josué após a morte de Moisés, você vai ver que se divide, algumas mudanças aconteceram. Então tem alguns períodos específicos. A conquista da terra, depois vem o período dos juízes, depois do período dos juízes, que dura mais ou menos 350 anos, vem o período do Reino Unido com o primeiro rei Saul, depois Davi, que unifica o reino, e daí depois da morte de Davi vem Salomão, seu filho, e com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, que não atende os anseios do povo, e o povo se divide com Jeroboão, formando as 10 tribos do norte e ficando 2 tribos no sul, que é Judá e Simeão, e que se torna uma só, que é mencionada como tribo de Judá. Então essa é uma divisão muito importante na história de Israel. Né? Temos também, após o reino dividido, temos se você olhar nas suas bíblias de estudo, tem um mapa lá atrás, você vai encontrar o quê? 10 tribos do norte, que são as 10 tribos conhecidas como tribos de Israel, e a capital é Samaria, e temos a tribo do sul, Judá e Simeão, que a capital é Jerusalém. Depois desse período, tem o período do cativeiro. Tem o cativeiro assírio, que invade a região e leva cativo as 10 tribos do norte e faz eles têm uma técnica de misturar os povos e eles perdem a sua identidade, e até hoje é conhecida como as 10 tribos perdidas de Israel. E daí tem também, isso foi no ano 722 a.C., e também nós temos algum tempo depois, no Reino do Sul, Jerusalém também é destruída pelo então Império Babilônico, por volta do ano 586, se eu não me foge a memória, né? Mas, porém, 70 anos depois, o remanescente volta e reconstrói a cidade e as muralhas de Jerusalém. Né? O povo pecou por causa da incredulidade e foi levado cativo. O cativeiro foi o remédio. Mas depois de 70 anos, conforme as profecias, eles voltam à sua terra.
Nos períodos de Nosso Senhor Jesus Cristo, houve o domínio dos romanos. Então, quando Jesus nasce na região de Israel, o povo estava sendo dominado pelos romanos. Como nós vimos no comentário inicial, era uma região bem central e os grandes impérios sempre tiveram influência. Antes dos romanos, quem dominou foi os gregos, e depois dos gregos, os romanos, que foram e que se desencadeou toda a história do Novo Testamento. Ok? Essa região também ficou dividida nesse período a terra de Israel ficou dividida em 3 regiões: Samaria, Judéia, Samaria e Galiléia. Os judeus tinham a Judéia com maior relevância, maior importância por ter a sede de Jerusalém e por serem e também a tribo, e tem esse nome que foi a primeira tribo que conquistou a região de Judá. A Samaria já era um povo híbrido, vamos dizer assim, misturado, e não eram considerados pelos judeus ortodoxos como filhos de Abraão. E, no entanto, que eles não participaram na reconstrução do templo, e também, até nos dias de Jesus, havia uma certa rivalidade entre os judeus e samaritanos. Você encontra essa rivalidade ali expressa na história da samaritana conversando com Jesus, que era judeu, no poço de Jacó. Você vai também ter uma outra divisão, que é a Galileia, que é onde o ministério de Jesus foi mais profícuo ainda. Jesus dedicou mais tempo do seu ministério na Galileia, sendo muito mais aceito que na Judéia, onde prevalecia a estrita ortodoxia dos judeus. Então a Galileia também era conhecida por a Galileia das Nações, porque muitos povos habitavam ali, onde a mensagem de Jesus foi mais bem aceita. E daí temos várias planícies: planície de Saron, planície da Filistia e planície do Acre, né? E da onde a planície de Saron é mais famosa porque é citada por Salomão no livro de Cantares, né? E compara a Sulamita como o lírio e as rosas de Saron. Então é bem poético. Nós temos também na geografia de Israel a planície do Armagedon, onde foi um palco de muitas batalhas, e ali desencadeou grandes eventos: Gideão, em Juízes 6, morte de Saul, a morte do rei Josias, muitas batalhas travadas nesse lugar, e que no porvir também as profecias apontam para este lugar. Também há muitos vales com muitos nomes e seus significados muito importantes. Vale do Jordão, temos, por exemplo, o Vale de Beraca, que é o Vale da Bênção, o Vale de Acor, o Vale da Perturbação, uns nomes muito associados a algum evento na época. Temos outros vales, e tem um vale que me chamou a minha atenção, que é o Vale de Aijalon, que era um vale de grande destaque na Bíblia, pois lá ocorreu os maiores milagres, onde tem um evento de Josué orou e o sol parou e o povo de Israel venceu. Né? Tem um outro vale que eu gostaria de citar para os irmãos que nos acompanham, que é o Vale de Inom, onde eram feitos sacrifícios de crianças a um deus chamado Moloque. E isso era uma abominação, considerada por Deus uma abominação. Mas você encontra esses relatos na Bíblia, em 2 Crônicas 28, 2 Reis 23, também era conhecido como o Vale da Matança, o Vale de Inom. Guarde bem esse nome. E temos muitos montes famosos: Monte Sião, Monte Moriá, o Monte das Oliveiras, né, que posteriormente em outros vídeos nós teremos mais tempo para comentar. Tem o Monte da Tentação, o Monte de Efraim, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, onde foi ordenada a bênção e recitada as bênçãos e as maldições. Monte Carmelo, o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E há uma geografia muito rica, muito bonita, e que aqueles que amam as Escrituras devem conhecer esses locais, os seus nomes, seus significados, que enriquecerá muito mais
a sua mensagem, o seu estudo bíblico. Existem os desertos também do Sinai, deserto de Judá. E assim eu concluo este comentário de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. A região de Israel, que é os temas que estamos trazendo para você através desses vídeos, é de uma riqueza infinita e uma fonte inesgotável de estudo, de comentários. Eu espero que tenha sido bênção para você e pegue os seus nomes, pesquise as imagens, vídeos, documentários e você vai ver quão rica é a terra de Israel, a terra prometida. Deus abençoe, nos vemos no próximo vídeo.